Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de debates, sempre logo após o jornal da RDC TV. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. A RDC é uma emissora multiplataformas. Não deixe de contribuir com o seu comentário no nosso chat. Mande a sua mensagem no live stream do Facebook e participe. A sua mensagem vai correr aqui na tela enquanto nós estamos conversando. Esse é o seu modo de interagir conosco, a sua participação é fundamental. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Eu vou voltar, antes de nós entrarmos no tema principal do programa, a comentar esse episódio dos hackers. Os hackers de Araraquara. Né? Uma manicure, veja só que coisa engraçada, né, Beto? A manicure, ela tirava a cutícula, desencravava a unha e invadia dados de autoridades públicas. Um DJ que, enquanto não estava no comando das picapes, cometia crimes de Estado. Um notório estelionatário e um motorista de Uber, que fazia tráfico de informação. Então, vejam só, esses 4 elementos conseguiram fraudar 1000 telefones. 1000 telefones, dentre os quais o de autoridades como um juiz responsável pelos julgamentos da maior operação de combate à corrupção da história do país e os responsáveis pela investigação, incluindo o chefe deles, Deltan Dallagnol. Além destas figuras, também o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Então foram cometidos crimes de Estado. Eu disse antes no jornal da RDC TV que estes 4 elementos precisam ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. E na minha avaliação, eles estão, né, no limite do terrorismo. Porque ao invadir os celulares destas pessoas, que não são pessoas comuns, eles colocaram em risco o país. É necessário que se faça uma investigação aprofundada sobre isso para descobrir as conexões. Disse ontem aqui, cada um deles declarava em média receber algo em torno assim, de R$2.000. Entretanto, movimentavam R$620 mil, R$200 mil. Isso é uma capacidade extraordinária de gerar renda. Um alegou, Camilo, que trabalhava com Bitcoin. Que conversa fiada. Hã? O advogado ontem, de uma das partes, disse que ele tinha problemas psicológicos. Né? Já está se criando aí o Adélio Bispo Geek, né? Com celular e Smart TV. Agora, o mais surpreendente de tudo, eu disse antes também, é que autoridades utilizem celular comum e aplicativos que nós, seres humanos, né, normais, utilizamos para as comunicações diárias, assim, falar com a esposa, com a namorada, combinar churrascada com os amigos. Vê se pode uma coisa dessas. Eu acho que deve haver uma maior atenção por parte dos órgãos de segurança que guarnecem as instituições para prover utilitários e elementos de trabalho que estejam adequados para os níveis de segurança que se requer para pessoas que estão no topo da institucionalidade do país e que não podem se submeter a uma situação como essa. Fica essa lição desse episódio. E sobre o comentário da Fernanda Bart, que foi ao ar agora, excelente comentário, Fernanda, meu abraço e meus parabéns. É insidiosa essa ideia de se elevar o valor do fundo de participação dos partidos políticos. Né? Recursos públicos, recursos nossos, à disposição de coronéis, à disposição de lideranças políticas, dentre as quais não necessariamente nós concordamos. Então, que autoridade eles têm para utilizar esse recurso em nome dos seus próprios interesses? É óbvio que isso tem que acabar, não ser estimulado. E eles estão ansiosos para ir lá e botar o dinheiro, botar a mão no nosso bolso. Enquanto o país está fazendo cortes, enquanto há necessidade de reduzir despesas, o que eles querem? Aumento de custos para gastar em propaganda eleitoral. Agora, é necessário lembrar, né,
quem pariu a criança que é embale. OAB e outras instituições foram favoráveis ao financiamento público de campanha. Só podia dar nisso. Então, eles também têm responsabilidade intelectual sobre isso que nós estamos vendo. Feita a introdução ao programa, vamos ao nosso tempo. Ancine, o presidente Jair Bolsonaro se meteu em outra polêmica, né? Começou com ele dizendo que era um absurdo que se financiasse um filme como o da Bruna Surfistinha, que é estrelado pela Débora Seco. Eu assisti o filme é bom, né? Eu gostei do filme. E que o recurso relativo à Ancine, ou seja, não é recurso, mas a possibilidade de captação de recursos na iniciativa privada para o financiamento dos filmes deveria ser restrito a apenas obras, né, que fossem de interesse público. Não sei quem é que define isso. E agora, né, em relação a um documentário que estaria sendo produzido sobre a sua campanha eleitoral, o presidente Bolsonaro disse que vai buscar a extinção da Ancine e desde a semana passada o mandatário tem feito críticas ao órgão e transferiu sua sede do Rio de Janeiro para Brasília. Ele fez essa declaração numa transmissão ao vivo no Facebook nesta quinta-feira, as lives da quinta, né, que são em geral shows assim de comédia. O presidente já havia considerado a possibilidade de extinguir o órgão por não ter filtro nas produções. Ele vem criticando reiteradamente este órgão desde o episódio envolvendo, então, a Bruna Surfistinha. E daí ele postou nas suas redes sociais o seguinte: depois desse anúncio de fazer um filme sobre a minha pessoa, a Ancine ganhou mais um FO positivo, fato observado positivo. Vamos buscar a extinção da Ancine. Não tem nada que o poder público tenha que se meter em fazer filme. Que tem uma empresa privada sem problema nenhum, mas o Estado vai deixar de patrocinar isso daí. E depois ele comentou sobre o filme do cineasta Josias Teófilo, que teria captado R$530 mil para a produção de um filme baseado na campanha do Bolsonaro. Hoje foi anunciado uma liberação de R$530 mil para fazer filme comigo. Olha como os caras são legais, bonzinhos. Eu não tenho esse poderio sobre a Ancine. Temos lá cargos que são eletivos. Não posso interferir diretamente na Ancine, mas depois ele disse que sugestionou que isso fosse cancelado. A pergunta do programa é: deve-se acabar com a Ancine? Temos aqui para falar sobre isso o diretor, produtor, presidente da Fundação do Cinema do Rio Grande do Sul, Fundacine, Beto Rodrigues. E também o empresário, professor, doutor em administração, Camilo Borner. Tudo bem, Beto? Começo por ti, já que tu é da área. A Ancine é uma estrovenga e tem que acabar, ou ela é uma peça fundamental na cultura brasileira e deve perseverar? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui debater esse assunto, que é o assunto do dia, né? Na real, a gente tem assuntos de muito maior envergadura. Eu estava ouvindo o jornalismo da RDC mostrando exatamente que a gente teve perda de empregos no Rio Grande do Sul nos últimos 2 meses. A gente deveria estar preocupado com desemprego e não atacar setores que estão gerando emprego. Em plena recessão, antes de falar da Ancine, acho que tem que falar do setor audiovisual. Perfeito. Em plena recessão que o país está vivendo, talvez a pior da história, pelo menos desde que eu examino, leio, vejo sobre isso. Pelo menos desde 2015 em crise contínua. Crise contínua, né? O setor que vem crescendo, que chegou nos últimos anos a crescer a 8,8% ao ano, gerando cerca de 150 mil empregos diretos, mais cerca de 200 mil empregos indiretos, representando hoje quase 0,5% do PIB, com mais impacto, inclusive. Esses dados foram apresentados pelo ex-ministro Sérgio Saleitão, que era ministro da Cultura no governo Temer e que hoje é o secretário de Estado da Cultura de São Paulo no governo Dória, né? Foi um estudo preparado pelo extinto Ministério da Cultura que mostrou, inclusive, que a incidência desse setor audiovisual no PIB é mais importante que algumas indústrias tradicionais, como a farmacêutica, por exemplo. Mais importante que a farmacêutica? Gira mais recursos que a indústria farmacêutica. A gente está falando do setor audiovisual como um todo, que existem as cadeias de televisão, entre eles a própria RDC, a Globo, etc., a TV por assinatura, a exibição de filmes em cinema, a indústria do cinema publicitário,
e todos digamos, as atividades que compõem essa vasta cadeia. Aliás, a terceira indústria do mundo. Não tem um país que busque respeito próprio que não produza suas imagens. Tem uma frase clássica do presidente Roosevelt dos Estados Unidos que dizia: onde vão nossos filmes, vão nossos produtos. Ou seja, o cinema americano foi uma alavanca fundamental para os Estados Unidos assumir a preponderância que assumiu como nação ao longo do século XX, começando lá no final do século XIX, né? Países como a França, que já trocou de orientação política e ideológica de governo mais de 5 vezes, governos de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, etc. Uma coisa que a França nunca abriu mão foi de investir cerca de 2 bilhões de euros por ano na sua indústria audiovisual, em grande parte financiado pelo Estado. Paris não seria Paris, o turismo em Paris, o que gera a indústria turística na França ou em outros países, sem a presença da produção de imagens. A Nova Zelândia, só para citar um último exemplo, né? Era um paizinho perdido lá no Oceano Pacífico, entende? Muito pouco procurado. Depois do Senhor dos Anéis, o turismo cresceu mais de 1000% na Nova Zelândia. E vários países do mundo hoje apostam na atração de produções audiovisuais. Um dos casos mais agressivos da América Latina é a cidade de Medellín, na Colômbia. A gente só ouvia falar em Medellín por causa do narcotráfico. Enfim, então houve todo um processo de conseguir praticamente controlar o narcotráfico, repaginar a cidade, e um dos grandes investimentos que as últimas administrações de Medellín fizeram e do próprio governo da Colômbia foi na indústria audiovisual e na atração também de produções internacionais. Posso citar um exemplo para lhe dar força aqui no seu argumento? Eu sou de uma cidade que tem uma tradição de receber filmes, Farroupilha, onde foi gravado um dos grandes clássicos do cinema contemporâneo do Brasil, que foi o Quatrilho. Sim. E a chácara da avó da minha namorada fica exatamente na frente, onde foi gravado o Quatrilho. E o fluxo de turistas ali é muito alto mesmo. Pessoas que param ali para ir nas antigas locações do filme. Apenas para contribuir na sua argumentação. Então, voltando ao Ancine, é preciso que cada país tenha a sua instituição que coordena e, de uma certa forma, organiza as políticas públicas, regula as relações de mercado, e o Brasil tem isso desde os anos 60. E, incrivelmente, as duas grandes instituições que promoveram o crescimento do cinema brasileiro foram criadas no governo militar, que foi o Instituto Nacional de Cinema, o INC, que foi criado em 1966, e a Empresa Brasileira de Cinema, que era uma autarquia, a Embrafilme, foi criada em 1969. E o período mais potente da história do cinema brasileiro foi entre a década de 70 e 80, em pleno governo militar. Apesar de haver a censura e tudo, havia pelo menos um entendimento de que aquilo era um ativo nacional importante. E o Collor assumiu em 1990, a primeira coisa que ele, por ódio ao setor da cultura, acabou com a Funarte e acabou com a Embrafilme. O cinema brasileiro teve o seu pior período da história, 92, 93, quando praticamente não produziu filmes, né? E a gente viu os cinemas brasileiros ocupados em mais de 90% pelo cinema industrial americano. Ainda tinha alguma coisa do cinema europeu que se via. Então, houve todo um processo de luta do setor audiovisual para criar um órgão regulador, um órgão de gestão e um órgão que fosse capaz de gerar políticas públicas. Isso aconteceu, digamos assim, foi criada uma lei de fomento no governo Itamar, a Lei do Audiovisual, em 1993, e depois a Ancine foi criada no final do governo Fernando Henrique Cardoso, em 2001. Fernando Henrique Cardoso teve essa sensibilidade de escutar o setor audiovisual. Eu posso dizer isso de viva voz, porque eu era gerente executivo da Fundacine, recém-criada no final do governo Brito, uma parceria do setor público e privado, é uma fundação única no país, e a gente organizou em 2000 em Porto Alegre, eu fui o principal organizador, o terceiro Congresso Brasileiro de Cinema, que não havia desde 1953 um congresso, veio todo o Brasil aqui para o Hotel Continental, em julho de 2000, em Porto Alegre, durante 3 dias, a Globo enviou um representante da ABERT, reconhecendo a importância. Isso repercutiu em todos os veículos de comunicação na época, e o então ministro da Cultura, acredito que ainda era o Vefor nesse período, criou um grupo de estudos, o GEDIC,
para estudar as próprias decisões do terceiro Congresso Brasileiro de Cinema, que propunha a criação de um órgão gestor. E aí surgiu em 2001 a Ancine, por uma medida provisória, que era exatamente para organizar esse setor e voltar a criar condições para que a produção audiovisual, principalmente a cinematográfica naquela época, tivesse novamente uma importância no cenário brasileiro e internacional. Beto, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é necessário o apoio do Estado para que o cinema brasileiro se desenvolva? O cinema brasileiro não consegue se desenvolver com suas próprias pernas, sem um auxílio governamental? É uma pergunta que eu lhe faço e eu gostaria que você respondesse, antes de passar para o Camilo. Todas as principais cinematografias do mundo, exceto a dos Estados Unidos, a da Índia e a da Nigéria, que é um caso muito particular, a Coreia do Sul agora, que começa a aparecer, todas elas têm uma política de Estado de incentivo ao cinema. Porque da maneira como se estruturou a indústria americana, tomou de tal maneira conta do mercado, de uma maneira monopolística, que é impossível qualquer cinematografia do mundo se desenvolver e encontrar espaço nas grades dos cinemas se não tiver incentivos públicos. Qual empresário no Brasil hoje que arrisca e põe dinheiro num filme? Agora tem um detalhe, esse dinheiro não vai para o bolso do produtor. Cada filme emprega de 40 a 60 pessoas, fora os elencos. Essas pessoas, ao receberem dinheiro, vão gastar onde? Vão gastar em restaurante, vão comprar roupa, vão fazer N atividades, fazer assinatura de TV, esse dinheiro volta para a cadeia econômica. E eu comentava com o professor, ele vai poder falar isso porque ele conhece, o doutor economista Marcelo Portugal, no final do governo Rigoto, quando a Fundacine tinha inclusive um bom apoio, foi contratado para fazer um estudo sobre a cadeia produtiva do audiovisual, chegou à seguinte conclusão: para cada real que o setor público investe em cinema e audiovisual, retorna 1,4% à cadeia produtiva, enquanto outros setores retornam 1,14%, 1,2%, como foi o caso da indústria metalúrgica e tal. Então é um setor, é uma indústria limpa que gera emprego e tudo volta para a própria economia. E não sai do país, porque o cinema americano vem aqui, faz 10 milhões de espectadores um filme, para onde vai o dinheiro? Para os Estados Unidos. O cinema brasileiro, quando é explorado, esse dinheiro volta todo para o Brasil e serve para animar a economia. Por que atacar esse setor agora e criar esse bode na sala de extinção da Ancine, um setor que está crescendo, gerando emprego e renda, num país que está em recessão e precisa se recuperar? Eu acho ilógico esse pensamento e eu espero que o presidente volte atrás nessa decisão, ou esse enfrentamento vai acabar indo para o Congresso, né? Camilo Borner, sua avaliação em relação à Ancine e o papel aí do Estado no fomento da indústria audiovisual. Obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo. Macalossi, prazer em conhecê-lo aqui, vai ser um prazer discutir este assunto. Só antes de te interromper, porque eu sei que é do seu interesse e é do interesse do Beto, o Grêmio está ganhando de 1-0. Boa notícia. Então, agora eu estou mais contente. Porque assim, as pessoas, quem nos acompanha agora são pessoas que têm o futebol em segundo plano, mas muitos talvez tenham curiosidade de saber. Então, estou informando. Camilo. Desculpa, assim como temos a chance de ter uma final da Copa do Brasil, um Grenal, por que não uma Libertadores? Seria glorioso, né? Seria glorioso. Seria semifinal. Seria semifinal. Mas já seria um grande Sim, claro, com certeza. Vamos lá, Camilo. Eu acho que não está em discussão a importância da cadeia da indústria cinematográfica. Eu acho que ele é um setor que ele tem que ser respeitado. Por óbvio, ele gera empregos, ele gera oportunidades, né? Ele alavanca turismo, ele tem uma série de benefícios. O ponto é, por que a gente precisa pegar dinheiro das pessoas, porque em última instância o dinheiro do governo é dinheiro das pessoas, que o governo toma através de impostos, para financiar um setor específico, por mais importante que ele seja. Eu posso aqui ficar a noite inteira relacionando setores importantes, setores fundamentais, que inclusive eu defendo que não tenha nenhum tipo de aporte do governo. E não seria razão, portanto, de eu defender que o setor cinematográfico também o tivesse. A Ancine, tá? Só para a gente ter um número aqui, o orçamento previsto para 2019 é de 724 milhões de reais. Eu não estou falando de captação, de incentivo por orçamento mesmo, 724 milhões de reais. Em 2014, chegou a 1,035 bilhões de reais. Se a gente tomar o contingenciamento... Mas o uso desse recurso pela Ancine, no que é aplicado?
toda a estrutura, toda na estrutura, nos vários programas que tem, né? E também para incentivar algumas produções locais, né? Produções de motivação cultural, né? Mas essencialmente toda a regulação. Eu acho que é importante destacar para o público compreender. Vamos ver, o Beto talvez até me corrija nesse sentido. Uma coisa é o orçamento da Ancine, órgão, uma agência reguladora, é importante ressaltar. É uma agência reguladora e, portanto, ela deveria, pela sua funcionalidade, ter independência em relação ao executivo. Certo. Ah, perfeito. Ela tem um orçamento próprio, tal, esse valor que você passou. Esse valor não é necessariamente destinado para as obras. As obras fazem um projeto que é submetido à conferência da Ancine, que daí então autoriza para que o produtor, o diretor, faça a captação no mercado, que é a abatida do imposto, que daí vem o seu argumento de que seria recurso público. É isso? Eu errei na avaliação? Não, acho que é assim que funciona. Não, peraí. Não, existe uma dotação orçamentária que vem da carga tributária diretamente. Não, mas eu estou falando relativamente à captação de recursos, a captação, iniciativa privada. Perfeito. Isso daí não está incluído no orçamento das... Não está incluído, perfeito. É isso. Perfeito. Só para entender, velho. Tá. Se a gente falar, por exemplo, o contingenciamento que teve nas universidades federais, nós estamos falando de 1,7 bilhão. O orçamento da Ancine é de 45% praticamente desse valor total. A gente fazer... Eu acho que deveria fechar a Ancine e dar o dinheiro para as universidades. Eu acho que o dinheiro simplesmente devia sumir do orçamento. Agora, para onde vai destinar? Eu gostaria que fosse para o bolso das pessoas, porque se a gente pegar esse orçamento aqui e dividir pelo número de habitantes do Brasil, nós estamos falando de R$4, basicamente, por brasileiro. É claro que isso não é distribuído de forma linear. Tem pessoas que pagam mais e pagam menos. Eu gostaria de dar o destino do meu dinheiro da forma que eu quiser. E a gente acaba fazendo com que exista um órgão estatal que ele acaba destinando dinheiro. Tanto que existem pessoas no meio cinematográfico que é contrário à Anvisa. Né? Desculpa, Anvisa, a Ancine. Anvisa sim, a sanitária, que a gente estava falando antes da JBS. Contrários à Ancine. Porque, de certa forma, tu acaba submetendo um recurso público a um tipo de escrutínio, a um tipo de critério político, porque é da sua essência. Uma organização estatal, mesmo ela não sendo de governo, mesmo não tendo diretamente uma ingerência por parte do governo, ela acaba sendo submetida, né, a pressões que não aquelas que o mercado tradicionalmente faz. Fazer comparação, por exemplo, com o mercado americano e dizer que é monopolístico, o governo americano, a indústria americana, ela é competente. Ela é competente, é por isso que ela consegue o que ela tem hoje em dia. A gente não pode atribuir que existe uma imposição. As casas de cinema escolhem, escolhem exibir filmes americanos porque sabem que atrai público. Um dado de 2016, dos filmes produzidos no Brasil aí nos últimos períodos, até 2016, um pouco mais de um ponto alguma coisa, de a cada 7 filmes lançados, obtinham mais bilheteria do que o custo de ser produzido. Isso significa que a gente tem, sim, por mais que exista uma distribuição de valores a partir, né, de uma cadeia de contratação de gente, a gente tem, sim, um processo de destruição de valor. Se ele não consegue nem sequer buscar o dinheiro da bilheteria, né, uma série de filmes, a gente está gastando de forma errada. De que forma que o mercado trata isso? O mercado faz da seguinte forma: pune aquele que não é competente em qualquer área. Isso não é um privilégio do setor cinematográfico. Se eu resolver produzir copos e eu não consigo sustentar a minha produção, eu morro. Não, mas no setor cinematográfico, a gente dá o privilégio para muitos deles para se manterem, porque, afinal de contas, existe um subsídio estatal. Eu considero... Eu reconheço a importância do setor e acho que, inclusive, uma das intenções da Ancine deveria ser zelada. Olha só, dos itens aqui, que ela foi criada com o objetivo de promover a autossustentabilidade da indústria. Quando é que nós vamos ver isso aqui? Em 2078? Um dia, essa indústria vai ter que caminhar com as próprias pernas. Eu não teria criado lá atrás, em 2001, a Ancine, mas... A Ancine tem, dentre os seus objetivos, um deles é garantir que um dia não se precise mais de recursos públicos. Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta. Como, por exemplo, um filme de um produtor que tenha talento, aqui de Porto Alegre,
vai competir no mercado cinematográfico brasileiro com um Avengers, ou um Star Wars, ou um Jurassic Park? Da mesma forma que ele vai fazer isso? Da mesma coisa que eu, que tenho uma empresa de software, como é que eu faço para poder competir com a Microsoft, com a Oracle, com a Google? É o mesmo problema. E eu não vou lá no governo pedindo, batendo na porta e dizendo, por favor, me deem dinheiro, porque eu não tenho condições. Afinal de contas, a Google, por esse argumento, ela é monopolista. A Google não tem como competir com a Google. O mercado é assim, vai ter que achar um determinado nicho, vai ter que sensibilizar daqui a pouco lá a família da tua namorada. Olha, se vocês me derem dinheiro aqui, eu alavanco o negócio de vocês aqui, o turismo. Algum negócio vai ter que ter para fazer com que as pessoas ponham o seu próprio dinheiro de forma voluntária. Este é o grande ponto. Se a gente não faz via mercado, a gente deixa suscetível a induções de ordem política. E aí vem uma coisa que o Bolsonaro falou. A discussão começou porque o Bolsonaro disse que não queria dar dinheiro para filmes como a da Bruna Surfistinha. Vamos Quem falar é o sobre Bolsonaro? O fato de ser presidente, dar autoridade para ele dizer o que deve ser incentivado ou não, eu acho que ele passou do limite. Supondo que seja legítimo pegar o dinheiro das pessoas e distribuir, o presidente não deveria dizer para quem deve distribuir. Mas como é que tu te protege disso? Fazendo via mercado. Não deixando com que nenhum político tenha, ou nenhum agente estatal tenha o poder de poder dizer para onde vai o dinheiro. O mercado faz isso. O presidente Bolsonaro, 2-0, Beto? 2-0 pro Grêmio. O Bolsonaro, ele nunca foi um liberal. Perfeito. No entender dele, a Ancine deveria ser utilizada para financiar obras que estivessem de acordo com o seu pensamento. O que é um horror. O que é um horror. Né? E que foi a acusação que o Bolsonaro sempre fez ao PT, de usar a Ancine, de utilizar o audiovisual para fomentar obras que tivessem uma vertente, um pensamento de esquerda. É isso? Perfeito. E na cabeça, talvez, do Bolsonaro, de alguns lá de dentro do governo, deveria ser agora, aproveitando que o governo tem um verniz conservador, que fosse direcionado para o outro lado. Mas me parece que está, de alguma maneira, predominando o entendimento dos liberais do governo, que defendem que a Ancine seja tirada. É uma jabuticaba a mais. Nós estamos falando de 724 milhões de reais, está faltando dinheiro, o governo federal não sabe mais de onde cortar, está comprando briga com um monte de setores. Se me perguntarem assim, se tivesse que escolher entre botar para um setor específico, seja qual for, seja cinema, seja agronegócio, seja software, que é a minha área, eu, por exemplo, sou da área de software, eu defendo o fim do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu defendo o fim. Uma vez me ligaram de uma rádio perguntando, de um jornal perguntando, Camilo, o que tu acha da mudança do ministro? Na época tinha mudado o ministro, né, de Ciência e Tecnologia. O que eu acho? Que deviam aproveitar e fechar o ministério. Né? Eu tive que explicar para a jornalista o porquê. Ela ficou impressionada. Ela não entendeu. Tá? Por quê? Porque eu acredito piamente que quem aloca recursos de forma mais eficiente é o próprio mercado, através da decisão individual das pessoas. Se as pessoas estão dizendo que não querem colocar dinheiro no filme do Beto ou que estão, é uma decisão delas. E a gente tem que respeitar isso. Ao fazer com que o governo faça isso, a gente passa por cima disso. Eu considero isso antiético e imoral. Beto, contraponto. Eu acho um debate rico e vejo aqui no currículo que ele é professor, doutor em administração, Camilo, né? Sim, sim. Respeito muito o teu pensamento, identifico claramente as pessoas que então, buscam, pesquisam, buscam ler, sabem que existe o conceito de Estado mínimo há muito tempo, existe inclusive um conceito de um economista que foi discutido e foi endeusado, Milton Friedman, durante muito tempo, que deu inclusive origem a essa expressão do neoliberalismo, do Estado mínimo, né, que o mercado regula as relações, e a gente sabe que isso é uma fantasia, entende? É uma fantasia. Há pouco tempo, o Trump, presidente da maior e mais potente nação do mundo, decidiu que ia taxar a entrada do aço estrangeiro. O Grupo Gerdau, aqui do Rio Grande do Sul, foi um dos que ficou apavorado, entende? Eu acho que ele está errado. Um processo de retaliação. Não existe uma nação no mundo que não pratique isso. Essa ideia de um Estado mínimo, do mercado se regular, o mercado é autofágico, o mercado é selvagem, é canibalístico, entende? Para isso existe o Estado. O Estado é baseado no contrato social. Para quem ainda... eu não recomendo, né? Acho que começar a ler lá no Rousseau para entender por que o Estado moderno foi criado, como é que ele se estruturou depois do feudalismo, né?
E eu digo assim, eu acho que eu vejo a riqueza intelectual do professor, mas eu acho que ele não conhece muito a área da economia e da cultura. E eu me pergunto um pouco sobre esses números. Eu não vim preparado com números da Ancine, mas eu me pergunto como que uma agência que tem 650 funcionários, que vamos dizer assim, ensaiando que o nível salarial seja muito alto de 10 mil por mês, que não é. Eu sei que não é a Ancine. Digamos que de maneira salarial, a Ancine significaria um custo mensal de 6 milhões e meio. Onde é que a gente chega nessa conta? Eu acho que aqui, nos números que o professor está lendo, estão misturados os custos operacionais da instituição, que é a manutenção predial, o custo dos funcionários, limpeza, viagens, entre outras coisas, com recursos que são direcionados ao incentivo da produção artística. Sim, perfeito, perfeito. Então, a gente tem que ter cuidado em falar isso e comparar com os cortes na universidade, que são coisas muito diferentes. Segunda coisa que o professor não sabe, e eu vou ter a petulância de dizer para um doutor aqui em administração, que ele diz que o cinema americano se sustenta graças à sua qualidade. O professor não sabe que o cinema americano tem incentivo público, mas aí alguém que é do meio está aqui para dizer, por isso que eu fui convidado. Tem um mecanismo que chama tax rebate, que é devolução de impostos. Os Avengers vêm no Brasil, faturam 100 milhões de reais, fica uma parte no imposto, que é sobre remessa de divisas, que fica, mas o resto do dinheiro vai para os Estados Unidos. Quando esse dinheiro entra nos Estados Unidos, o governo americano devolve 100% do imposto que a saída do dinheiro para lá deixou no Brasil. No Brasil, na Coreia, na França, cada país tem o seu percentual de impostos sobre remessa de divisas ao exterior. Então, existe incentivo fiscal ao cinema americano? Existe, e muito forte, que é o tax rebate. Então, se o professor não sabia disso, estou dando essa oportunidade. Segunda coisa que o professor não sabe, porque talvez não leia revistas como American Cinematographer ou Hollywood Reporter, que o cinema americano, que produz de 500 a 700 filmes por ano, não mais do que 15% dos filmes se pagam. Eu abro uma Hollywood Reporter, olhei os 500 filmes produzidos, que custam em média, um filme nos Estados Unidos, custa em média 25 milhões de dólares, e os filmes das majors, que são as grandes companhias, custam em média 55 milhões de dólares, é aplicado nos filmes das majors 100% em comunicação do que o filme custou. E se tu olha o faturamento dos filmes americanos na lista que sai anualmente nessa revista, a Hollywood Reporter, tu vai ver que não mais do que 70 filmes chegam ao valor médio do custo do cinema americano. Por que eles continuam produzindo 500 filmes ou mais por ano? Porque eles precisam ocupar o mercado. E porque junto com eles vêm as ideias do modo de vida americano, os produtos dele. Um país que não tem imagem está perdido. Imaginar que isso não é dever do Estado, assim como a educação e a saúde, me desculpa. E a questão dos subsídios, eu vou mais uma vez aqui, vou me propor gaúchamente a dar um pialo no professor, porque dizer que o subsídio sai do orçamento do governo, isso é uma das maiores mentiras, não estou dizendo sua, mas que algumas pessoas mais intencionadas estão dizendo, porque esses subsídios que hoje sustentam o cinema audiovisual, na sua esmagadora maioria, vem de um fundo, chama Fundo Setorial do Audiovisual, criado em 2008 e que é gerido pela Ancine. Isso vem de uma CID, Contribuição à Intervenção do Domínio Econômico. Não é um imposto qualquer, é um imposto com uma finalidade precípua, só para aquela atividade. E esse imposto vem da onde? Vem da exibição do audiovisual em todas as plataformas, em TV por assinatura, na telefonia celular, no cinema. O filme publicitário que a gente vê aqui, nos intervalos comerciais, cada vez que ele vai para o ar, é recolhido uma taxa que se chama Condecine, que é essa CID. Então esse dinheiro não sai dos outros impostos que o Estado arrecada e que vão para a escola, deveriam ir pelo menos, estrada, saúde, etc. Ele vem especificamente da exploração do produto audiovisual dentro do mercado brasileiro. Então ele retroage. Ele é uma das poucas atividades que tem financiamento público que o dinheiro vem da sua própria cadeia, agora, dessa CID. Tu mencionaste sobre o cinema americano o número de produtos que são feitos em Hollywood, e são bastante, são 500 a 700 filmes por ano. A maioria, obviamente, não chega no Brasil, chegam cento e poucos aqui. Não consegue faturar o suficiente para render lucros. E lá nos Estados Unidos
é sempre necessário. Tem um site que se chama Box Office Mojo, que é o site que faz a contabilidade das bilheterias. Se você analisar lá, muitos deles acabam fracassando, eles têm orçamentos milionários. Os blockbusters, que são os filmes de grande repercussão, eles em média custam de 100 a 200 milhões de dólares, e para que se chegue a um patamar de sustentabilidade destes filmes, é necessário somar isto mais o mesmo valor em publicidade, que dá a média do dobro. Então, se um filme custa 100 milhões, o custo dele mesmo foi 200, a partir de 200 ele começa a receber lucro. Agora, tem um detalhe, quer dizer, se tu pegar os com maior faturamento, como por exemplo, vamos pegar aí, quais são as 4 maiores bilheterias da história do cinema? O Avengers, novo, que faturou quase 3 bilhões de dólares. O Avatar, que faturou quase 3 bilhões de dólares. O Star Wars, que faturou 2 bilhões e meio, uma coisa assim. E, se não me engano, Titanic. Os 4 estão ali entre os 4 maiores, que também faturou 2 e alguma coisa. Em números absolutos, né? Números Porque absolutos. o vento levou na proporção da sua época. Não, aí tu vai pegando a inflação, e o vento levou, se não me engano, é o líder, e o Star Wars que é em segundo. O Star Wars 77. Agora, esses filmes, com uma bilheteria gigantesca, eles também ajudam a financiar vários outros filmes que acabam não faturando. Por exemplo, tu pega um filme mais artístico, que não tem aquele... E que são cofinanciados pelo Estado na forma de devolução de impostos. Mas são financiados pelo Estado também. Tudo que eles faturam no exterior, eles têm que deixar um imposto lá, e o governo americano repõe 100% esse imposto. Porque entende que a entrada dos filmes americanos ajuda a ocupação de N outros produtos americanos e torna os Estados Unidos a potência que é. Isso é uma política deles. O fato deles fazerem não quer dizer que seja certo. Se eu fosse um cidadão americano, eu não ia gostar dessa política, porque eu acho que o mercado aloca. O mercado faz assim em tudo que é áreas tão importantes quanto. Acho que se não tivesse isso, o mercado cinematográfico... Ele quebrava. Quebrava? Qual é a indústria que não é subsidiada no Brasil? A carne não é subsidiada? A soja não é subsidiada? O Brasil tem subsídios que estão ocultos. Agora a gente elegeu um bode na sala desse tamanhozinho, que é a área cultural. Vamos lá. Vamos discutir todos os subsídios do Estado, então. Ok, mas aí eu uso o seguinte argumento, como o outro tem um problema, é que o debate é sobre isso aqui. Se fosse debate para poder, por exemplo, a gente falar do subsídio para o agronegócio, eu estaria com a mesma posição. Aliás, receberam um bem gordo aí na época da votação da reforma da Previdência. Tudo bem, vai. A questão é a seguinte, toda vez que tu tem uma verba gerida, e essa verba que vem para a Ancine, é evidente que não é diretamente para custos administrativos. A gente tem, por exemplo, aqui, no mínimo 30% deve ser destinado a produtoras brasileiras estabelecidas na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, critérios, enfim... É colocado diretamente na produção, que vai para a cadeia, me parece evidente. Agora, a gente, como país, tem que escolher prioridades. A gente tem um Estado que ele tem que nos dar saúde, segurança, educação, e ele não consegue fazer esse tipo de atividade sequer. Então, a gente fica escolhendo outros setores que talvez o mercado possa suportar através da opção individual das pessoas. Então, este é o ponto que eu coloco. Eu não sou contrário, por exemplo, a ter esse setor, de repente, ter uma carga tributária extremamente reduzida, ou daqui a pouco nem ter carga tributária. Mas tanto aí que eu nem está privilegiando um setor em detrimento do outro, não está fazendo a escolha dos campeões? Não. Se eu disser, por exemplo, que um setor não tem uma carga tributária, eu estaria fazendo isso se eu tivesse dentro de um mesmo setor dizendo assim, tu não paga imposto e ele paga imposto. Aí eu estou fazendo uma escolha. Agora, mas peraí, não é a política da Dilma quando ela fez a diminuição do IPI para o setor automobilístico? Não, mas o problema que ela fez, o problema da Dilma, quando ela diminuiu o IPI, ela fez uma diminuição temporária, e acabou incentivando um setor em específico, em detrimento de uma cadeia industrial toda. Agora, se daqui a pouco o IPI fosse zerado para automóvel de forma permanente, onde não fosse criar uma bolha, ou um movimento de mercado fazendo com que, em determinado momento, tu tivesse um plus naquele mercado ali, isso não seria um problema. Eu não teria problema nenhum se, por exemplo, se o IPI fosse zerado, se não tivesse carga tributária para comprar carro. Mas aí ia ficar de forma permanente. Então, existem áreas, por exemplo, que dá para fazer isso. A gente tarifar, por exemplo, saúde, remédio. A gente está fazendo com que o pobre tenha mais dificuldade de acessar.
Se é um problema carga tributária, né, pode ser uma área, por exemplo, que tem uma carga tributária extremamente reduzida. Mas por que a gente toma esse dinheiro e vai para o órgão definir de que forma que ele vai alocar? Se o setor daqui a pouco quer se organizar e quer criar um grande fundo entre aqueles que estão naquele setor de forma voluntária, o setor poderia fazer também, o setor poderia se organizar. Existem setores que se organizam, né, de forma cooperativa, de certa forma, né, entre todos os agentes. Agora, fazer com que o dinheiro vá, né, destinado para uma área, tá? E esse órgão regulador, que tem mais do que ações de regulação, ele tem ações de estímulo, né, à atividade, ele vai um pouquinho além. Tá, fomento. Vai para a área de fomento. Né? A gente tem, eu até dei uma procurada hoje, porque até eu falei para o Macalossi, olha, a minha área não é essa, eu posso falar do ponto de vista econômico. Né? Pega, por exemplo, nós temos críticas teve, por exemplo, teve um perrengue há um tempo atrás com a Sky. Tá? Vamos deixar o perrengue da Sky para o segundo Tá bom, bloco? beleza. Vamos, que o Beto está pedindo intervalo, nós vamos voltar em seguida aqui, cruzando as conversas. Estamos falando sobre a Ancine e sobre o financiamento do mercado audiovisual do Brasil. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta aqui na RDC-TV com Cruzando as Conversas, um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Estamos com a presença do produtor, diretor de cinema, presidente da Fundação de Cinema do Rio Grande do Sul, Fundacine, Beto Rodrigues, e também do empresário, professor e doutor em administração, Camilo Borna. E estamos aqui falando sobre Ancine e mercado audiovisual. Secador vai dormir mais cedo. O Beto ficou triste que o Grêmio ganhou de 2-0 e ele ainda teve a petulância de, no início do programa, antes de o programa entrar no ar, falar que o Jeromel tinha entrado numa dividida com um jogador lá do outro time, tinha sido expulso, já estava comemorando e tal. Eu falei, vai ganhar com 1 a menos. E foi o que aconteceu. Muito bem. Senhores, eu tinha interrompido aqui o Camilo ao fim do primeiro bloco. Voltando então para a polêmica que tu tinhas deixado para agora. Eu tinha colocado aqui, eu procurei hoje alguns artigos ali no final da tarde. Né? Teve uma treta entre o presidente da Ancine e o presidente da Sky Brasil, onde ele fez uma comparação da Ancine com a União Soviética. Tá? Exagerado. Exagerado, claro. Mas olha aqui, o Luiz Rosenberg Filho, né, ele chegou a dizer que era uma extensão da ditadura. Tá? Dado todo o sistema de controle que tinha na Ancine. Eu acho que, não dou nem razão, nem entro no mérito, nem conheço os porquês. A questão para mim é que quando tu tem um órgão que ele não está sujeito a forças de mercado, tu está sujeito a tudo. O outro lado sempre vai criticar, sempre criticar. E quando tu coloca... Nisso eu concordo, porque, vamos lá... É óbvio que se você tem uma agência reguladora, mesmo que ela seja uma agência com independência institucional, ela vai estar à mercê da influência. Olha aqui, ó, tu fez lá, por exemplo... Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro agora deu uma sugestão, eu até comentei no Twitter, né, que ele não deveria se meter. Só que aí vieram e falaram assim, mas foi uma sugestão, não foi uma interferência. Você acha que uma sugestão vinda do presidente vai ser encarada como uma sugestão? É óbvio que vai ser encarada como uma ordem. E vai ser acatada. Vocês vão ver amanhã, eles vão já que cancelaram a autorização de financiamento do filme. Então, a gente dá margem, a gente escuta, por exemplo, na imprensa, muita gente reclamando do direcionamento ideológico e coisas do tipo. E eu sempre digo, depende para o lado. Tá? E eu acho que eu não tenho que... Não sou eu que devo dizer para onde deve ir e nenhum agente estatal. Esse é o ponto. O filme, por exemplo, da história do Lula. Quem era a favor... aplaudia. E quem era contra, mas não criticava. Houve captação de recursos, tá? Não, estou dando um exemplo. Mas teve... as empreiteiras, mas, né? Okay, eu não estou nem dizendo que teve recurso, mas vamos por que tu aporta. Eu fui assistir tá? o filme sozinho, Camilo, sabia? E eu gostei do filme. Tu achou bom? Eu gostei do filme. Porcaria, o filme é muito ruim. Eu gostei do O filme. filme é ruim. Tá? O filme é ruim. E não estou falando que é porque o filme é do Lula, uma pessoa que eu não gosto. Eu estou falando que o filme é ruim porque o filme é ruim mesmo. Poderia ser um excelente filme. Eu sou... Os caras transformaram o cara num deus redivido. Uma coisa assim... inadequado. Foram competentes para fazer isso. Talvez vai fazer a intenção. Né? Mas o ponto é,
Quem deve fazer isso? Quem deve direcionar recursos? Eu continuo, por mais que outros países o façam, os Estados Unidos o faça, a Alemanha o faça, a França faça, eu acho até que esses países eles até se dão o luxo de fazer, porque são países ricos, têm riqueza acumulada, eles têm poupança acumulada, e eles podem daqui a pouco, apesar de eu não concordar, eles podem resolver alocar os seus recursos no cinema ou qualquer outra área. Agora, para um país que nem o Brasil, tá, que é um país pobre, eu acho que a cadeia do cinema, ela pode sim, ela tem espaço, as pessoas querem consumir. Eu estou falando isso porque eu não estou criticando a atividade, tá, do Beto, dizendo assim, tu não deve trabalhar. Não, pelo contrário, eu acho que deve trabalhar e eu acho que o mercado é um lugar melhor para fazer o escrutínio da competência do trabalho dele. Este é o ponto, eu acredito nisso, não só para o cinema, como para qualquer área. Qualquer área deve estar balizada em fatores de mercado, porque o mercado é o grande ambiente democrático onde as pessoas escolhem de que forma alocar os seus recursos. Muito bem. Beto, volto contigo, eu quero lhe fazer uma provocação. Uma das principais fontes de renda do mercado audiovisual americano, especificamente cinema, é merchandising. Quem descobriu isso foi o George Lucas, né? Quando ele foi lançar o Star Wars original, a indústria cinematográfica, a Fox na época, que controlava, falou assim, nós vamos te dar tanto em valor para tu fazer o filme e daí tu produz o filme. Ele falou assim, não quero, eu faço o filme sem custos, mas eu quero ficar com os direitos de imagem, para explorar os direitos. Riram da cara dele, porque naquela época ninguém dava nenhum valor para a comercialização de produtos relacionados a uma marca. E ele começou a vender bonequinho e não sei o quê, papapá, e o faturamento da série hoje é maior nos produtos licenciados do que necessariamente a bilheteria. Por que isso não acontece no Brasil? Vou pegar um caso. Um filme que ganhou um apelo popular e é uma produção brasileira elogiadíssima. Meu filme brasileiro favorito, Tropa de Elite 1. Tropa de Elite 1 foi um filme, um sucesso estrondoso. Fez uma sequência. Por que o filme não conseguiu, ou não vi pelo menos, comercializar bonequinhos do Capitão Nascimento? Porque não venderia nada. Tu acha? Mas o filme teve um apelo enorme. Eu tenho certeza que se tivessem bonequinhos do Capitão Nascimento, eles venderiam. Os filmes que têm produtos derivados americanos e que vendem são super-heróis, são seres fantásticos, estão num território da fantasia, não no território do realismo. O Capitão Nascimento ele espelha o realismo da situação da periferia do Brasil, da relação da polícia, o narcotráfico, etc., a violência. Eu também acho. Agora, imagina um jipão assim, com o Capitão Nascimento em cima, não sei o que. Tal, não, há produtos, eu quero dizer assim, que acho que venderia. Há filmes brasileiros, há muitos filmes brasileiros. Agora teve lançamento do filme da Turma da Mônica, que foi um sucesso. É isso que eu ia dizer. Que está aí um produto que explora o licenciamento. Está aí um filme que explora o licenciamento de produtos muito bem. Que é e que ele está adequado para isso, né? Mas também acho que essa cultura ela está demorando para se construir no Brasil. Tem outros elementos. Não seria melhor? Tem outros elementos importantes para te criar receita para uma obra audiovisual, que é o que a gente chama de product placement, que é tu colocar um produto em cena, e o brand integration, que é a integração da marca, que é quando um ator usa uma marca em cena, né? Eu, inclusive, tenho um As novelas brasileiras fazem isso bastante. As novelas fazem muito isso, e a Globo sabe explorar isso muito bem há ano, cada coisa que está ali dentro é paga. Mas eu tenho um amigo que é, enfim, advogado, é produtor de cinema também, um gaúcho daqui, que mora em Los Angeles, que foi um dos caras que ajudou a comercializar a Cachaça 51 em duas séries importantes americanas, a Big Bang Theory e o Two and a Half Men. E nos dois dele tem a Cachaça 51. Né? Que queria entrar no mercado americano, pegou duas séries que ela identificou um nicho de público, e esses brasileiros, entre eles o Anselmo, esse amigo meu, ajudou a comercializar essa marca. Deixa eu fazer uma pergunta, tá? Não achas que, de certa forma, um órgão como a Ancine e todo o aparato, né, de apoio ao setor meio que coloca parte do setor numa situação de conforto que faz com que eles não busquem alternativas de autossustentabilidade como estas, né, colocadas no exemplo?
Não, eu acho que é uma pergunta muito oportuna tua, não porque os valores do financiamento que vem através desse fundo, com dinheiro gerado da própria atividade, como eu contei, são muito baixos. Agora, é muito caro fazer qualquer coisa, um pequeno filme, um médio, um grande, é muito caro. Imagina hoje, tu faz um filme considerado muito comercial no Brasil, vou citar, Minha Mãe é uma Peça, que fez 4 milhões de espectadores. Quanto é que custa um filme desse no Brasil? 6 a 8 milhões, parece um número alto. Mas nos Estados Unidos hoje, tu não faz um filme de uma cidadezinha. No mercado internacional, um valor baixo. Um trailer nos Estados Unidos pode custar 800, 900 mil dólares, que aqui a gente consegue fazer aqui no Rio Grande do Sul 2 filmes com esse dinheiro. Então, enfim, os valores, os custos dos filmes são baixos, então não cria zona de conforto. Agora, tu não acha que às vezes... tu chega no final da filmagem, tu está fazendo a edição, a montagem, a pós-produção, tu está contando os teus centavos para conseguir terminar, né? Então, não há zona de conforto. O que há não há uma cultura que tu chega nos empresários e não querem botar um produto lá dentro. Não existe essa cultura no Brasil. E aí, indo a uma questão que tu falou, que eu acho que é importante, de que o mercado é uma arena democrática, que ele regula, tem a escolha do cidadão que vai lá, ele consome o que ele quiser, e por isso deveria regular. Não é bem assim, porque existe uma construção histórica de dominação do mercado que não é só pela competência dos filmes americanos. É um conjunto... Os americanos mantiveram durante décadas no Brasil, da sua instituição, que é a MPAA, tinha um cabeça de funcionário no Brasil para comprar deputados durante décadas e evitar que a legislação fosse protetiva ao cinema brasileiro. Agora eu pergunto o seguinte, a legislação é protetiva só em estados que, digamos, tem uma tendência estatizante? Negativo. Acabou de sair uma decisão da União Europeia, há poucos meses atrás, obrigando as plataformas de vídeo on demand, Netflix, Amazon Prime, Hulu e outras que estão entrando, a Disney agora, para eles explorarem os mercados dos países da União Europeia, eles têm que garantir uma cota de 30% de produtos europeus, que é aquilo quando a gente abre a página inicial da Netflix, a gente vê aqueles banners lá, que a gente fica zapeando e correndo, aqueles banners, né? Agora eles têm que investir em produções da Alemanha, da França, etc. Ou seja, existe regulação estatal. E no Brasil nós não temos, os caras estão levando todo o dinheiro daqui. A Netflix é a maior do momento, mas a Disney está chegando forte. Que tem uma cota. E a Netflix não existe produtos nacionais. Porque olha, eu vou dizer uma coisa. Por exemplo, tem eu sou membro. A série 3% não é brasileira? Não, mas corre ali para te ver, tem mais, tu vai ver hoje na página inicial da Netflix, tem mais filmes da Filipinas e da Coreia do Sul do que produtos brasileiros, porque não tem protetividade para isso ainda. Não está regulado esse setor que está tomando conta de tudo, que vai engolir a TV por assinatura, vai engolir talvez o mercado de salas. Acha porque não tem proteção ou acha porque eles fazem isso porque eles querem audiência e fazem... Existe um algoritmo que determina o que mostrar de acordo com a procura e com o perfil? Não é uma questão de algoritmo. Como é que os algoritmos vão fazer uma leitura se tu gosta de filme e série brasileira se elas não estão no ar? Não é possível. Agora, o algoritmo ele faz um cálculo baseado digamos, uma construção do gosto em cima da multiplicidade de opções. Beto, tu não acha que esse modelo de estabelecer cota para produção, ele não fere o preceito basilar da escolha do indivíduo de buscar um conteúdo que seja do seu agrado? E aqui eu vou pegar o caso novamente do Tropa de Elite. Porque o Tropa de Elite é um filme, comparado com o mercado americano, muito pequeno. Mesmo que ele tenha tido um orçamento maior do que a média dos filmes brasileiros, se tu comparar ele com qualquer produção mediana nos Estados Unidos, ele vai ter um orçamento baixo. Né? Muito Agora, baixo. o Tropa de Elite 2, olha só, Tropa de Elite 2, tornou-se o filme com a maior bilheteria da história do Brasil. Acumulando um total de 102 milhões de reais em bilheteria. 102 milhões de reais. A informação foi divulgada pelo Instituto Filme B e confirmada pela assessoria do filme. Com esse valor, presta atenção aqui, com esse valor, calculado até o dia 27, o longa bate Avatar, de James Cameron, que faturou 102,3 milhões aqui no país. No dia 8 de dezembro, Tropa 2 se tornou o filme mais visto da história do cinema brasileiro, quando atingiu a marca de 10.736.995 espectadores após 9 semadas de exibição. Dá 2 meses. 2 meses e pouco. O longa ultrapassou o antigo campeão, Dona Flor e seus 2 maridos. Então, eu trago esses dados pelo seguinte.
Quando há interesse por parte do espectador, Ele vê. ele vai assistir, independente de ter cota. Eu garanto que, no caso aqui do Tropa de Elite, os donos das salas de cinema não ficaram dizendo, não, essa sala aqui é reservada para o filme nacional. Eles botaram 3, 4, 5 salas pela demanda de público, que o Tropa de Elite atraiu por fatores relativos à própria concepção e à própria qualidade do filme. Tu não consideras que outros filmes também podem fazê-lo se buscarem o público? Tu acha que às vezes o cinema brasileiro não atrai os brasileiros? Eu considero que tu não está abordando aqui uma questão que tu não sabe e que tu também não sabe. Não, mas eu estou te perguntando. Minha mãe, eu vou dar um exemplo. Estou perguntando para quem sabe. Exatamente, eu vou dar um exemplo de um filme recente brasileiro, um sucessaço de bilheteria. Minha Mãe é uma Peça 3. Estava bombando nas bilheterias e foi tirado na terceira semana em mais de 200 salas no Brasil porque tinha que entrar o Avengers. Por que tinha que entrar? Porque os americanos impõem isso. Tu não botar o meu Avengers e tirar, mesmo que esteja dando muita bilheteria o filme brasileiro, tu não vai ter o seguinte. Então existe a prática do dumping e do monopólio, por isso não vamos ser ingênuos. Por que muitas vezes os cinemas, as cinematografias não se desenvolveram? Porque é um processo de ocupação no mercado, Beto, que é rapinagem. Tu não acha que os donos das redes de cinema não se convenceram de que talvez o apelo que os heróis da Marvel têm era superior e que era necessário colocar o que muda a tua vida? O que muda a tua vida ter assistido o Avengers? Por que nos Estados Unidos... Eu te pergunto uma coisa. Os Estados Unidos, aqui o professor vai concordar comigo, os Estados Unidos criou na década de 40 a lei antitrust, que impediu o cruzamento de propriedade, uma série de coisas. Por que nos Estados Unidos, pátria, mãe, em tese do liberalismo... Eu sou contrário à lei antitrust. Por que o máximo que um filme pode ocupar de salas é 15% das salas dos Estados Unidos, que é o país que tem mais salas de cinema, mais de 30 mil salas de cinema, os Estados Unidos têm. Por que é impedido, porque ele liquida com a concorrência? E por que no Brasil o mesmo Avengers, que não pode ocupar mais de 15% dos Estados Unidos, ocupou quase 90% das salas? Beto, eu não tenho dúvida que os americanos fazem a mesma coisa, também fazem proteção. Eu não estou aqui para defender a lógica americana de fazer negócio. Eu acho que, em muitos aspectos, eles não são nada liberais. O direito que eu acho que ele viola não é o direito da pessoa. O direito que eu acho que ele viola é o direito do dono da sala. Agora, disseste uma questão, né, fizeste um contraponto dizendo que o dono da sala o que ele quiser. Tá? Ele é o dono. Se eu sou dono da sala, eu não gostaria que me impusessem. No entanto, colocaste um contraponto dizendo não, que existe uma imposição, né, por parte da indústria americana ou para quem vai vender aquele filme. Mas esta é uma imposição de contratos diretos que é muito semelhante com aquela imposição que eu, por exemplo, eu fabrico Coca-Cola e eu digo o seguinte, cara, tu quer me vender? Tá? Eu quero que tu venda Coca-Cola, Fanta, mas tu não vai vender Pepsi. E ele aceita se ele quiser. Se vendo Coca-Cola, eu utilizo o meu poder de fogo na negociação. Eu acho que, muitas vezes, acaba tendo, sim, um prejuízo, né, para, de repente, a pessoa que gostaria de ver aquele filme porque sai, né, de cartaz. No entanto, né, eu acho que isso acontece a partir de uma relação que é de direito, sim, de quem negocia entre as partes. Porque ele aceita, não só porque estão colocando a faca no pescoço, é porque existem outros filmes ao longo do ano, existe um contrato a cumprir, tá? Que para ele fecha o contrato, porque ele poderia dizer o seguinte, não, eu não aceito isso aqui e eu não vou mais comprar filmes de vocês, eu só vou comprar de quem não me coloca. O dono do negócio, ele pode fazer isso. Ele não é impedido de fazer isso. Então, eu entendo a tua intenção, tá? Quando tu queres zelar pelo o poder que o dono da sala tem de escolher, de repente, o melhor e ter até um critério, né, muitas vezes econômico. Esse filme aqui está dando uma boa bilheteria, eu quero manter e não quero botar outro, que o outro está me obrigando. Só que ele vende um pacote, existe uma negociação. Ele só cede porque vale a pena para ele, senão ele não cederia. Mas eu pergunto o seguinte, os Estados Unidos vêm aqui e ocupam 80%, 90% de todas as salas do país com um único filme, e no próprio país onde o filme foi gerado, ele é impedido de fazer isso. Por que será? O espectador pode pensar nisso. Mas não é por proteção estatal. Voltamos na sequência para continuar falando sobre esse assunto interessantíssimo aqui no nosso programa, Cruzando as Conversas. Estamos com o Camilo Bornia e o Beto Rodrigues, debatendo sobre a Ancine e o mercado audiovisual no país. Já retornamos.
De volta na RDC com o Cruzando as Conversas. Você que está em casa pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais e mandar sua mensagem que vai passar aqui na tela durante o nosso debate. Estamos com o produtor, diretor de cinema e presidente da Fundação de Cinema Fundacine, Beto Rodrigues, o empresário, professor e doutor em administração, Camilo Borner. O nosso programa é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Esse bloco é mais curto, vai ter só 6 minutos, então vamos fazer intervenções mais breves aqui durante o programa. Beto, tu terminaste o último bloco fazendo uma pergunta. Não, deixando uma pergunta para o eu assim, tem uma coisa que a gente chama de pensamento mágico, né? Wishful thinking. Agora o filme que está dominando... E eu gostaria muito... Agora o filme que está dominando as bilheterias eu vou confessar minha simpatia pelo professor Camilo Borner. Eu gostaria de acreditar nessa democracia do mercado, entende? Mas o que eu vejo... Não há democracia no mercado? Não há democracia no mercado. O que eu vejo no Estado moderno, todos os países se desenvolveram criando pelo menos uma base para o bem-estar social. Eu tenho muita inspiração na experiência da Suécia, do welfare state. Lembro muito, inclusive, um presidente que era da social-democracia, né, que foi assassinado, e que a ideia era o seguinte: a sociedade ela se autogoverna até um certo nível. A interferência mediadora do Estado para garantir que que a máquina funcione, que as coisas fluam e que não se acumulem privilégios e nem renda se concentre em demasia, que prejudique o desenvolvimento do conjunto da sociedade, isso é básico. A gente tem visto experiências de deixar o mercado um pouco ao Deus dará e a selvageria acaba dominando em qualquer circunstância pela natureza humana, especialmente em países onde a gente ainda está em processo de construção. O Brasil é uma nação em construção ainda. A noção de ética que o professor falou aqui no início, que é uma coisa muito importante para regular as nossas vidas, o Brasil deve muito nesse território. É um processo, a gente está vendo agora o processo de liberação dos agrotóxicos. Vários países, alguns que já foram classificados como de alta periculosidade aqui por esse processo novo do agronegócio comandar o Estado. Não, isso tem que ser discutido, porque isso afeta toda a sociedade, afeta o sistema de saúde, né? Então, essas coisas todas, o papel do Estado é importante. E na cultura nem se fala. Um Estado que não investe em cultura, ele acaba perdendo a sua noção de identidade. A gente está se regulando por valores, exemplo de modos de vida que não são os nossos. Ou seja, a gente até tem isso. O Halloween acabou ocupando o cenário do imaginário infantil brasileiro. E onde está o Curupira no Halloween? Não tem. A gente tem monstros que não são da nossa. Então, a gente já vive esse processo de aculturamento, que é um tanto quanto perigoso para a nossa identidade, para o nosso autorreconhecimento. Se o Estado não tiver investimento em cultura, especialmente nesse setor que é vital, o mundo é governado por imagens, nós somos ferrados. Mas o Aldo Rebelo, uma vez, quando ocupou um cargo, ele determinou que o Halloween devia ser substituído pelo Dia do Saci. Não, aí já seria colorado, né? Deixa eu colocar o seguinte, fizeste uma menção em relação à social-democracia e tudo mais. A Suécia, né, é um exemplo aí de social-democracia, mas a Suécia ficou rica entre 1870 e 1930, onde era laissez-faire puro. Depois vieram as políticas de bem-estar social. Todos os países que têm bem-estar social, eles, invariavelmente, aqueles de sucesso, eles enriqueceram e geraram um processo de distribuição de riqueza num momento onde não existia estado de bem-estar social. Você está falando que nenhum país, bolo, depois distribuíram os pedaços. Nenhum país ficou rico, um país pobre ficou rico com bem-estar social. A Argentina era um país, né, rico, empobreceu, aí fizeram bem-estar social, continuaram pobres. O Brasil faz bem-estar social, continua pobre. Se a gente pegar os países daqui da América, eles, bem-estar social, continuam pobres. Se a gente pegar todos aqueles que são sociais, são social-democracias, eles ficaram ricos em momentos sem social-democracia. O que eu acho que tem que acontecer, sim, né, que em havendo Estado e o Estado tendo uma função para poder regular, é ele garantir que as pessoas, né, tenham segurança e exista justiça, para que o direito de propriedade, o direito à liberdade das pessoas, o direito às pessoas buscarem a própria felicidade sejam preservados. O Estado agindo nisto, o mercado tende a não gerar
né, todos esses problemas que são decorrentes, via de regra, da tomada do Estado para poder legislar em causa própria. Se a gente pegar vários desses exemplos que citaste, né, o caso americano, por exemplo, tem regulação, com certeza o mercado ele é prejudicado. Muito possível player que podia entrar nesse mercado não entra porque tem uma barreira de entrada que faz com que as empresas atuais continuem estabelecidas. Então, esse é o ponto. Se a gente larga poder econômico na mão do Estado, o poder econômico organizado, ele vai chegar à conclusão que o que vale a pena é ter políticos, financiar campanhas e tomar o poder político, porque, afinal de contas, basta uma canetada para eu poder segurar o meu mercado. É exatamente no sentido contrário, para fazer com que as pessoas possam, por elas, né, alocarem seus recursos e fazer com que cada indústria tenha um campo à disposição para poder crescer. Beto, considerações finais. Eu acho que uma das funções do Estado, aproveitando para fechar com isso, é ser um indutor econômico, né? Então, além da questão de buscar gerar o estado do bem-estar social, ele tem que estimular desde o pequeno empreendedor, o médio, o grande, ele tem que distribuir oportunidades. E na cultura isso é fundamental, porque a cultura é uma indústria potente no mundo todo, na nossa música, nossa literatura, nosso cinema, a gente produz muito para a televisão também, e eu acho que o Estado tem uma participação, por isso a Ancine foi criada e é fundamental, ela está aí para ser corrigida constantemente, repensada, as políticas de fomento, etc., de maneira democrática, discutindo com todos os agentes da sociedade, mas não simplesmente algo que comprovadamente tem crescido nos últimos anos, que foi o motivo que esse programa começou para falar da Ancine, de repente, por um capricho do presidente, dizer, não quero mais isso, tem que acabar. Não é bem assim. Isso foi criado toda uma legislação, isso tem que passar pelo Congresso, isso tem que discutir com a sociedade, e isso gera emprego, renda e bens simbólicos que são muito importantes para a autoimagem de um país. Borna, considerações finais. Se a gente for usar um argumento utilitário, né, o fato de determinada Todos cadeia... os seus argumentos aqui foram os meus argumentos? Não, muitos foram morais. Né? Eu também vou poder, daqui a pouco, né, argumentar que eu posso alocar recursos em determinadas áreas porque gera emprego, porque gera desenvolvimento. Né? Eu acho que isso que estás advogando, né, ele acontece quando é conferida ao cidadão liberdade. Se o cidadão tem liberdade, ela é capaz, cada pessoa é capaz de buscar os melhores recursos para satisfazer aquilo que ela quer, para ela poder empreender, para ela poder trabalhar. Agora, quando a gente tem um governo que tira dinheiro das pessoas, tá, e fazendo uso da coerção, porque é da natureza do Estado fazer uso da coerção, ela toma o dinheiro de forma compulsória e dedica a determinadas áreas, inclusive dentro do mesmo setor, porque tem gente que não é beneficiada, né, por algum tipo de projeto e tem outras que são. Gera, inclusive, uma desconformidade dentro do próprio setor, tanto que tem gente que gosta e tem gente que não gosta no próprio setor. Eu advogo que o melhor é fazer via mercado, pro bem do setor, inclusive, né, principalmente. Muito bem. Beto, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Agradeço. Foi um prazer recebê-lo. Camilo também, muito Valeu, obrigado. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Voltamos amanhã a partir do encerramento do Jornal da RDC para discutir a onda de violência na região metropolitana de Porto Alegre, que é um tema importante. Então fique conosco. Vem aí o Joias na TV. Boa noite e até mais. Permaneçam sentados. Quantos créditos? Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.